Olá pessoal, meu nome é Luciana Paixão e eu vou apresentar para vocês o curso de Lumion 3D. Esse curso de Lumion é voltado tanto para arquitetos como engenheiros ou para todo profissional da área da construção civil. Tá? Não é preciso ser arquiteto somente para poder trabalhar com Lumion. Basta ter um dom artístico, ter um projeto e deixar a sua imaginação artística e fluir, né? Sua veia artística fluir. Ok? As aulas desse curso, vocês estão vendo, que vai desde a introdução até a exportação de vídeos, tá? Que é a proposta básica do Lumion, criar apresentações, tanto como imagens como vídeos. Na aula 1, nós vamos conversar sobre alguns recursos do Lumion, tá? Vamos falar sobre o que ele é, né? Qual é a proposta dele e o que ele faz, tá? Onde comprar programas, diferenças de licença free e pro, né? Configuração de máquina, toda a interface, enfim. Nós vamos conhecer os primeiros passos de como o Lumion trabalha. Vamos ver a carinha dele. Porém, antes, eu tenho aqui um conselho para dar para vocês. Por favor, não pule aulas, tá? Às vezes eu posso parecer chata, às vezes eu me acho chata como professora que fico falando, às vezes eu me empolgo e começo a falar muito, mas não pule as aulas, né? Porque se você fizer isso, você vai estar deixando de ver algumas coisas importantes que são muito relevantes para a próxima aula. Então, tem coisas que eu falo numa aula que na outra aula eu estou utilizando, né? Uma aula teórica que na próxima será prática. Eu não vou ficar repetindo todos os processos o tempo todo. Então, seria assim, o curso é curto, ele não é muito extenso, mesmo porque o software ele é muito sucinto, ele é muito fácil, ele é muito gostoso, ele é muito prático de você trabalhar ali. Então não tem necessidade de você avançar, correr no tempo, ok? Então, o Lumion, ele é um software 3D, né? A versão que nós estamos trabalhando é a mais atual, a mais recente, foi lançada o ano passado, em novembro, se eu não me engano, que é a versão 3.0, tá? O único pré-requisito para fazer o curso de Lumion, para trabalhar com o Lumion, é conhecer qualquer modelador 3D. Se você sabe como que se trabalha no universo 3D, de modelagem, de renderização, se você sabe tudo o que acontece no mundo 3D. Não estou dizendo para você que você tem que saber itens muito específicos, mas você tem que ter noção do que é um modelador 3D, né? AutoCAD, SketchUp, o Max, todos eles são modeladores 3D. ArchiCAD, vários outros, tá? Se você já conhece qualquer um desses programas, sabe o que significa a palavra modelar, então você já pode sentar e estudar o Lumion tranquilamente, que você vai dar conta do recado. Uma coisa importante é a versão do idioma, tá? Ele é em inglês. Não existe na versão em português. Você não vai encontrar os comandos em português, como a gente encontra no AutoCAD, apesar de não ser muito bacana, no Revit ou em outros programas, ele só vai existir na versão em inglês, tá? Bom, para adquirir a licença do software, a compra do software deve ser feita diretamente com o fabricante, tá? O fabricante do Lumion, que é a 3D, tá? Que é a empresa que produziu o Lumion. E o Lumion, né, a empresa Act3D, ela fornece gratuitamente uma versão para ser utilizada, né, para estudantes. E ela está disponível no site, né, lumion3d.com, tá? É só entrar lá, fazer um cadastro, né, coloca as suas informações, cria um login e senha, ele vai baixar a versão free para você, tá? E você pode instalar no seu computador e fazer os seus desenhos sem problemas nenhum.
Com isso, naturalmente vão surgir as perguntas, né? Quais são as diferenças entre a licença Free e a Pro? Basicamente são duas as diferenças, tá? A versão Free, ela vem com uma marca d'água do software. Então, quando você está trabalhando com as imagens, né, que você salva imagens, ela não vem pura e limpa. Ela vem com uma marca d'água, essa marca d'água do Lumion que você está vendo aqui no canto superior esquerdo do monitor. Então, todas as suas imagens que você salva, você vai ter, sim, esse inconveniente, né? Depende muito do que é inconveniente, né? Se você está fazendo um estudo acadêmico, imagens para você, enfim, é uma coisa, né? Agora, para uso profissional, talvez você não queira que essa marca d'água esteja presente aí, marcando todas as suas imagens. A outra diferença, uma diferença muito importante e que deve ser levada em consideração, é a biblioteca. A biblioteca da versão Free, ela é uma coisa. A biblioteca da versão Pro, ela é outra coisa. E bota outra coisa nisso, tá? Então, o tamanho delas são bem diferentes, a quantidade de componentes que tem na versão Pro é infinitamente maior, né? Então, tem que se levar em consideração tudo isso, né? Enquanto a gente adquire um software, hoje em dia as empresas estão disponibilizando a versão demo, a versão free. A Autodesk está fazendo isso com licenças de 3 anos para estudantes, né, sem fins comerciais. Também com uma marca d'água, com o logo da empresa. Então, a gente tem que avaliar, né? A gente adquire o software free lá no site oficial, baixa, instala e usa, né? Para a versão estudante. E para a versão Pro, né? Que é a versão profissional, a gente tem que fazer um investimento maior. E aí a gente analisa né, qual é a nossa situação. Se é necessário adquirir uma licença Pro ou uma licença Free, tá? Mas uma licença Pro nunca vai ser igual a uma licença Free. Certo? Bom, falando sobre as configurações de hardware, tá? O Lumion, ele é um programa que ele requer um pouco de desempenho de hardware. Então, eu tenho aqui duas especificações de hardware, duas configurações de hardware, que é muito importante que você certifique-se dessas configurações em seu PC, tá? A placa de vídeo para execução desse tipo de software, ela tem que ser uma placa de vídeo assim, não pode ser uma placa de vídeo muito baixa, com poucos recursos, porém você não precisa, sim, placa de vídeo quanto mais melhor, né? Quanto melhor a placa de vídeo, melhor para o seu desempenho, o desempenho da máquina e, consequentemente, você vai trabalhar suas imagens, você vai desenvolver os seus projetos com maior velocidade, sem ficar travando, com maior resolução de imagem. Então, eu tenho duas especificações aqui, que foi retirada do site oficial do Lumion. Se vocês quiserem, vocês podem conferir lá, tá? E fiquem atentos a essas especificações, porque pode acontecer de travar, de congelar a imagem, tudo isso tem a ver com placa de vídeo, tá bom? Features, eu vou falar rapidinho aqui das 3 últimas versões do Lumion, tá? A última é essa 3.0, a anterior é 2.5 e antes da 2.5 foi a versão 2.2. Só para você ver a evolução do software, como ele está evoluindo nesses últimos anos, tá? Como eu disse, o Lumion ele veio numa progressão de features muito interessantes, tá? Nas últimas 3 versões, e a versão 2.2 ela já veio com muitas novidades. Então, se você tem instalado no seu computador a versão free ou a versão paga 2.2, você também pode utilizar esse curso, tá? A interface ela é um pouco diferente, mas nada que vá prejudicar você, que você não vá conseguir.
os recursos, eles mudam, tá? Você está fazendo um curso na versão 3.0 e pode estar utilizando a versão 2.2. Então, tem coisas que do 3.0 que não vai ter, tanto na versão 2.2 como na versão 2.5, tá? Então, a versão 2.2, ela veio com bastante novidades em relação a luzes, possibilidade de criar interiores, tá? Não somente exteriores, como nas versões anteriores, tá? Animações, a possibilidade de criar visualizações noturnas com luas e estrelas, tá? Que antes não tinha. E mais formatos de importação, BWG e DXF, tá? Porém, a importação via Lumion, ela sempre é mais interessante quando é feita em colada, tá? Na extensão .dai. Isso a gente vai ter uma aula falando sobre importação. A versão 2.5, ela já veio com algumas novas novidades, como os novos objetos e animações 3D, tá? Mais efeitos de vídeo e mais cor, né? Já veio com exportador de Revit para colada, tá? Que antes não tinha. E efeitos de movimento de água, bom? Maior qualidade de exportação com maiores resoluções. Então, se você tem a versão 2.5, está fazendo o curso na versão 3.0, saiba que alguns recursos da versão 3.0 não vão estar disponíveis nas versões anteriores, porém, você pode cursar da mesma forma, tá? Então, o que tem de interessante na nossa versão, na versão 3.0, tá? Essa versão, ela veio carregada de novas configurações de nuvens volumétricas e sistemas de céu. É muito bacana, vocês vão ver nas aulas, tá? Tem reflexões planas, né? De acordo com o sistema de Global Illumination, né? Que ela causa aquelas reflexões. E sons de vídeo 3D, tá? Novas texturas para reprodução de vídeos, novos materiais e muitos mais novos objetos para a biblioteca. A biblioteca da versão Pro, ela é show de bola, tá? E também um novo sistema de licenciamento também foi introduzido com licenças flutuantes. Muito bem. Enquanto eu vou falar vou dar uma introduzida aqui no que é o Lumion, o que ele faz, qual é a diferença dele entre os outros programas, né, que renderizam. Vou passar algumas imagens aqui para vocês verem qual é a qualidade que podemos chegar nas imagens do Lumion, tá? O Lumion, ele é um poderoso software, ele é um revolucionário software 3D. A empresa que fabrica é a Act3D, né, como já havia mencionado. E ele tem como grande diferencial a capacidade de gerar representações tridimensionais de alta qualidade, como essa que vocês estão vendo, tá? Tendo como base a utilização da placa de vídeo 3D, né, a chamada GPU, né, que significa unidade de processamento gráfico. Através da GPU é que podemos gerar imagens de alta complexidade em tempo real, sem a necessidade de horas de renderização para finalizar um trabalho, né? O que é tempo real? Tempo real é que você está fazendo e você está vendo o resultado na hora que você está fazendo. Você não tem que, por exemplo, no Max, no render de SketchUp, qualquer outro desses outros renderizadores, Arctic, V-Ray, qualquer outro renderizador, quando você trabalha com modelagem, né, tá construindo o seu modelo, o seu elemento 3D, você cria o modelo, depois você configura material, luzes, né, e manda renderizar. Então, é um processo. O Lumion não tem, o Lumion passa por todos esses instantaneamente. Então, você não renderiza, ele é automático, tá? Quando a gente faz uma imagem 3D,
a gente, né, altera, né? A gente faz, não gosta, renderiza, olha de novo, não gostei, muda outra vez. E esse processo demanda tempo, né? Muito tempo, a gente perde muito tempo, assim, entre aspas, produzindo imagens 3D, porque necessitamos, de alguma forma, né, alterar o projeto, né? Então, é necessário renderizar novamente, né? E o Lumion, ele possibilita que você visualize o resultado da alteração do 3D na hora, sem espera, né? Sem ficar demorando. Como eu, né, já tinha mencionado, né? O Max, que é um grande programa de arquitetura, né? Criação de modelagem das estruturas e renderização, ele também faz vídeos, ele também faz filmes. Porém, a gente sabe que a qualidade dele não é assim, não é questão de qualidade, é questão de produtividade, de tempo. O Max faz também vídeos, faz imagens, faz tudo. Porém, o tempo de execução desse projeto é um. Com o Lumion é outro, infinitamente menor, tá? Salvo as proporções, né? Dadas devido às proporções, cada um tem as suas qualidades de imagem, tá? Fique bem claro que cada um tem um objetivo. Todo o trabalho de 3D tem um objetivo. Não é simplesmente criar imagens estonteantes, né? Você perde aí, às vezes, 2, 3 dias para criar uma imagem. Para quê? Para venda dessa imagem de uma forma comercialmente, tipo para construtoras, onde o nível de exigência de qualidade das imagens é um. Então, existe todo um estudo, existe toda uma produção por trás disso. Então, realmente o nível da qualidade das imagens tem que ser top, o melhor que tem, tá? Porém, é tudo proporcional. O tempo que você gasta, o tempo de estudo, o tempo de trabalho, né? É proporcional ao valor que você vai cobrar. Se eu trabalho 3 dias, o meu preço é proporcional ao valor de 3 dias. Com o Lumion você pode reduzir esses custos, porque você tem um software onde você demanda menos tempo, entre aspas, você tem menos estudo, menos tempo de investimento de estudo, né? Não só na aquisição do software. O software, sinceramente, eu não lembro agora o valor do software da Autodesk em relação ao do Lumion, mas com certeza o Lumion deve ser mais barato. Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas quando a gente faz um projeto. Tempo, né, de investimento, de produção das imagens, qual é a proposta dessas imagens, tá? As imagens do Max, quando a pessoa sabe trabalhar, né, conhece todas as ferramentas, domina muito bem, a qualidade é indiscutível. Aqui não está se falando, entre aspas, mal do Max, colocando o Max não. Todos os programas, eles têm uma proposta, né? A gente é que tem que identificar qual é a nossa necessidade para poder saber identificar qual é o programa que a gente precisa, certo? Então, a proposta do Lumion é essa, tá? Ele cria apresentações bacanas, muito boas, com qualidade de imagens muito boas, tá? Ele deixa pouco a desejar do Max, porque depende muito de como você trabalha as imagens, certo? Você tem que... porque como todo software, não adianta você saber a ferramenta. Você tem que ter o seu projeto. O seu projeto tem que ser um projeto bom para a imagem ficar boa, ok? Tanto no Lumion, no CAD, no SketchUp, no Revit, em qualquer outro programa, se você não tem um bom projeto, a imagem não vai sair boa. Tá? Aí não é culpa do programa, é culpa do operador, né? É culpa da pessoa, do usuário, da pessoa que está fazendo a imagem, é culpa do projetista. Então ele tem que se informar, né, em relação... Isso não tem a ver com curso, isso tem a ver com a formação profissional, certo? Passei algumas imagens aqui para vocês. Essas são imagens da internet, não foram imagens feitas por mim. São imagens que vocês podem notar. Olha
essa imagem, para uma visualização arquitetônica, para você mostrar para o seu cliente. Você é arquiteto, você é engenheiro, sabe? Você é técnico de edificações, tecnólogo, qualquer área da engenharia civil, da área da construção civil. Você precisa representar a sua ideia, né? Foi-se o tempo onde os desenhos feitos à mão, em 2D e vistas, eram suficientes para a pessoa entender. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, tudo tem que ser usado para melhor representação e melhor entendimento do projeto, tá? Então, uma imagem dessa, vamos ser sinceros, você estudante de arquitetura, acabou de criar o seu projeto, né? Você vai apresentar para o seu professor. Se você levar uma imagem dessa, ele não vai visualizar, não vai entender melhor o seu projeto com mais rapidez do que se você levasse as vistas, cortes, plantas. E sem contar que tem uma outra visualização, né? Um outro impacto, né? Não só para estudante, mas como profissional também, né? Um profissional que apresenta seus desenhos lá, um projeto, um estudo, com aquelas imagens 2D, para a gente significa muita coisa aquilo, né? Para o profissional que produziu aquilo tem muitas informações importantes, né? Que nós pensamos em tudo. Porém, para o leigo, para o cliente, né? Não é a mesma coisa. As pessoas precisam de ter informações claras e precisas para poder dar o feedback que a gente precisa, né? E isso faz com que a gente gaste, assim, perca menos tempo, né, nesse processo de explicar o projeto. Então, tudo se torna mais fácil, né? Esse exchange, né? Eu apresento para você, você entende, você me passa a sua ideia, você me dá esse feedback, gostou, não gostou, como quer, muda aqui, muda ali, né? Então, encurta muito. Então, acho que vale a pena, sim, você investir num software como este, tá? Um software que produz, que cria apresentações tridimensionais, artísticas, num nível como esse, tá? No Lumion, que fique bem claro, a gente não modela a estrutura, tá? O Lumion não foi feito para você desenhar nele. Então, você não vai criar parede, não vai criar nada. Sim, você não vai desenhar parede, piso, laje, forro. Você não vai desenhar sofá, você não vai desenhar nada, você não vai projetar nada. Você vai criar cenários, tá? No Lumion apenas se monta cenários, composição de cenas, tá? Por isso que a versão Pro é muito bacana, porque o que faz a diferença nesse uso do software é a biblioteca, tá? Porque você pega tudo pronto. Então tem muita coisa, tem desde mobiliário interno, mobiliário externo, tá? Automóveis, pássaros, animais, tudo. E animado para você fazer um vídeo, tá? Ele tem a versão estática para foto e também eles são animados. Quando você gera vídeos, as pessoas, os animais, tem movimento. Então, fica muito bacana, tá? As nuvens. Então, fica uma apresentação profissional mesmo, certo? E como ele não é um software que modela estruturas, tá? Ele cria cenários, ele faz composição de cenas, ele permite que você importa, né? Que você possa importar os arquivos 3D, né? Que vocês criaram o seu projeto, tá? Seja no AutoCAD, seja no SketchUp, seja no 3ds Max, tá? Seja no Revit, tá? Então, o Lumion, ele trabalha junto com essas plataformas, tá? De outras empresas. Por quê? Porque a proposta dele é essa. Você trabalha todo o seu projeto nesses programas que eu falei agora, e depois você só vem e faz o acabamento final do Lumion, dá o toque artístico e salva as imagens.
Eu não consigo falar renderizar porque ele não fica renderizando. Simplesmente você posiciona a câmera, tá? O olho do observador. Tudo isso é feito assim muito fácil, né? A pessoa tem que ter um treino, usar o software, treinando, e com o uso ela vai gerando as imagens facilmente, tá? Criando posições de câmera, aí se a pessoa souber de fotografia, tudo isso ajuda muito, tá? Lembre-se sempre, posicionamento de câmera, aonde a imagem fica, a posição onde se valoriza melhor a imagem, tudo isso não é o software que faz, o software é a ferramenta. Você, para saber usar, para fazer um bom trabalho, tem que, além de saber o software, saber um pouquinho de fotografia, composição de cena, decoração de interiores, tá? Então é isso.